Ok, isso muda tudo. Fala galera, Moishbola aqui e vamos lá, Paul George é oficialmente um Sixer. Isso vem sendo ventilado por muito tempo, talvez nem seja uma surpresa tão grande pra você, mas bom, vamos falar primeiro sobre o óbvio que é, caraca, os Sixers é um problema. Eu acho que saindo da temporada 2023-24, os Sixers nunca pareceu estar tão bem. Antes da lesão de Embiid, Philadelphia claramente estava abaixo do Bucks e do Celtics da vida, mas ainda permanecia na briga com esse panteão. Eu não tenho dúvidas que se Embiid se mantesse saudável, não só seria MVP, como também poderia garantir mando de quadra na primeira rodada dos offs. Maxey desabrochando uma estrela e Embiid em sua melhor versão é algo que já me animava muito para a próxima temporada. A questão é que para esse time do Sixers sempre pareceu que faltava algo, alguém para suprir um espaço que faltava, e com finalmente depois de 5 anos os Sixers exorcizando o contrato do Tobias Harris, eles finalmente tiveram a oportunidade de se mover. Na situação que está a Filadélfia hoje, esse movimento muda muito a perspectiva da franquia. Paul George assina por 4 anos recebendo basicamente 50 milhões por ano, o que bom, como eu disse, você tava pagando um valor semelhante pro Tobias Harris, não acho que seja um problema pagar pro Paul George. Agora tem que se notar também que não só estão aceitando esse salário, como a extensão do Maxey vai entrar em ação temporada que vem, adicionando mais 41 milhões por ano na folha salarial dos Sixers. Juntando o salário do Embiid então, o Philadelphia está investindo 143 milhões de dólares no seu tour principal para a temporada que vem. Para você ter uma perspectiva, teoricamente o teto salarial da NBA para 2024-25 é 140 milhões. Então não é só rosas por Filadélfia. Você vai ter que se manejar por meio dessas limitações de salário da NBA, principalmente com as novas limitações sendo tão rigorosas, chegando num ponto onde você pode perder escolhas de draft se passar muito do limite. Mas enfim, é um preço a se pagar. Philly nessa agência livre já fechou com André Drummond, Eric Gordon e Kelly Oubre de volta. Acho que Filadélfia não fica numa situação como a de Phoenix, por exemplo, porque o trio deles fazem papéis completamente diferentes um do outro. Maxey é um armador, Paul George um ala, Embiid um pivô. E o que cada um traz à mesa em questão de suas habilidades, acho que completa legal o jogo um do outro. Os três gostam de iniciar uma jogada, mas não tem problema em outro jogador estar no comando. E consegue jogar sem precisar controlar a posse. Defensivamente, apesar do Maxey ser meio que qualquer coisa, que também ele não precisa ser algo extraordinário, afinal é o armador, Paul George não é mais o finalista para defensor do ano, mas consegue performar bem na defesa. Embiid é um cara que para mim tava concorrendo para a seleção defensiva do ano antes da lesão. Então não é um caso onde você pegou 3 caras só porque eles têm um nome popular e vamos ver no que dá. Não, eu sinto que eles combinam e se complementam muito bem. No playmaking, pontuação e defesa. Agora, o que isso significa pro leste? Até as informações que temos em nosso controle, eu acho que Philly só fica atrás de Boston como o favorito da conferência. E olha que eu acho que o Sixers pode ser o maior desafio pro Celtics também. Assim, Boston ainda seria o favorito, mas eu acho que o segredo pra ganhar dos Celtas é abusar do garrafão, coisa que bom, Philly tem Joel Embiid. Agora, contra os outros do leste, o Knicks também fizeram uma troca arriscada recentemente e tem valor em números, mas eles realmente têm resposta nenhuma pra Joel Embiid. Ele mostrou isso sendo o jogador com mais pontos por jogo nos playoffs, sendo que ele tava drogado pra sequer ter condição de jogar. Teoricamente, eles têm o pessoal pra parar Paul George e Maxey no perímetro, mas bom, Tyrese parecia ser um superstar contra ele nos offs. Contra o Bucks, a gente ainda tem que ver qual é a de Milwaukee pra essa temporada. O ideal Milwaukee Bucks pra mim é melhor que os Sixers, mas esse ideal foi longe do que vimos no real temporada passada. Acho que qualquer time no leste que não seja Bucks, Knicks ou Boston, Philadelphia é simplesmente superior. Talvez com Orlando dando outro salto de produção como fez pra essa temporada ele entre nesse grupo, mas não acho que Heat, Indiana, Cleveland ou qualquer outro em condições normais conseguem vencer esses Sixers. Agora, foi a melhor escolha pro Paul George ir pra Filadélfia? Assim, eu acho que se ele voltasse pra Los Angeles, ele tinha uma condição boa de ser campeão. Dito isso, eles tinham boas chances da temporada passada. E a outra? E a outra? E a outra? E por que não foram? Porque o Kawhi lesionou. Aí o Kawhi lesionou. E na outra o Kawhi lesionou também. Olha, o Paul George também teve suas ausências. Ele não era um dos caras mais 100%. Mas em um certo ponto, o PG tem que pensar, mano, eu tenho 34 anos. Eu não posso ficar apostando na saúde de um cara de novo e de novo, sendo que ele tá cada vez mais velho. Então eu entendo a decisão de Paul George aqui, até porque pra mim esse Philly fica tão bom quanto ficaria o Clippers se ele voltasse pra essa temporada. Mas no final das contas, ele tá se mudando de uma situação onde o superstar dele nunca estava saudável pra uma onde o novo superstar dele teve tipo um playoff na carreira em que jogou saudável. Então não é uma grande mudança também. Esportivamente falando, eu acho que PG meio que trocou 6 por meia dúzia. A questão aqui era quem dava o contrato que o Paul George queria e quem fez isso foi Philadelphia. Bom pra eles. Agora pro Clippers, cara, olha, eu por muito tempo fui um semi-defensor da troca Paul George por Shea.
Acho que as pessoas esquecem que o Kawhi era um cara indiretamente envolvido nessa troca, já que não iria pro Clippers sem Paul George. E, em geral, eu sou meio contra olhar pra trocas passadas e ser engenheiro de obra pronta. Mas assim, cara, o que eu posso dizer? O cara saiu de graça e em 5 anos vocês ganharam 3 séries de playoffs. Você teve que abrir mão de Shai Gilgeous-Alexander, uma das escolhas envolvidas virou Jalen Williams, e até hoje ainda faltam 3 escolhas de primeiro round e quem sabe o que elas podem virar. É uma derrota para Los Angeles. O que eu posso falar? Pra ser sincero, essa troca merece o próprio vídeo. No Oeste, que a maioria dos times estão em ascendência, você estar em queda é muito complicado. Eu ainda acho que os Clippers é um time perigoso, que pode sim brigar pra uma vaga nos playoffs direto. Mas e se o Cavaliers acionar de novo? Que sinceramente nesse ponto é o provável acontecer. E quando isso rolava, quem segurava as pontas? Paul George. O Clippers hipoteticamente saudável às vezes parecia o melhor time da história. Sempre é, mas se eles estivessem saudáveis esse ano é deles, ninguém pode contra. E eu não vou mentir, eles saudáveis entrariam na maioria dos playoffs como um dos favoritos. Esse ano mesmo, pra mim, se saudáveis, eles entrariam como um top 3, mas sem Paul George, eu acho que nem saudável mais esse time consegue ser campeão. A não ser que a gente veja um Kawhi que supere até mesmo o que fez em 2019. O Clippers não quis ser refém do jogador, o que eu entendo, tem muito seu valor, mas em troca disso, acho que as chances de título acabaram. Um grande abraço pros membros do canal, vocês são as pessoas que possibilitam esses vídeos de existir. E você acha que como fica pro Sixers e pro Clippers? Comenta aí, se inscreve, dá like, compartilha e até mais.